Temos a Aline Beckett, porque ela já está de olho na movimentação. Teve gente que nem dormiu lá em Brasília, deve chegar cedo por aí, né, Aline? A sessão começa às 10 horas da manhã, então daqui a pouquinho a gente vai ver aí o Salão Azul tomado, Aline. Qual que é o ambiente que, nesse momento, o governo e a oposição encontram com relação a a análise desse veto específico do presidente Lula? Oi, Carol, bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham a partir de agora aqui no Novo Dia. Bom dia ao Theo também. Pois bem, o presidente Davi Alcolumbre, do Congresso Nacional e do Senado Federal, marcou essa sessão conjunta entre deputados e senadores para hoje, a partir das 10 horas da manhã, para analisar o veto integral do presidente Lula em relação ao PL da dosimetria, redução de penas aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, de 2023. Esse texto ele foi aprovado no fim do ano passado, estabelece algumas regras de cálculo de penas, considerando ali a gravidade do crime, os antecedentes e as circunstâncias também, e prevê também a possibilidade de progressão de pena, de redução para os envolvidos nessa depreciação à sede dos três poderes. Ao vetar integralmente esse texto no dia 8 de janeiro deste ano, o governo federal argumentou que essa medida poderia enfraquecer a resposta penal a crimes contra o Estado Democrático de Direito, e comprometer também os princípios como proporcionalidade, isonomia e impessoalidade. Nessa sessão conjunta de hoje, Carol, os deputados e senadores vão então decidir se vão manter ou derrubar esse veto do presidente. Essa análise ocorre com uma discussão prévia também. Cada inscrito terá um momento de fala antes da votação, que será nominal e aberta. Para a rejeição do veto é necessária a maioria absoluta das duas casas, ou seja, 257 votos lá na Câmara dos Deputados e 41 votos aqui no Senado Federal. Caso esse veto seja de fato derrubado pelos deputados e senadores, esse texto esse trecho será correspondente do projeto encaminhado à promulgação, e aí ele já passa a se tornar lei, já passa a ter a força de uma lei, e aí se não houver esse número em ambas as casas, o veto é mantido pelo presidente. Só que a expectativa hoje aqui, sim, é de derrubada desse veto. A oposição aqui no Senado Federal tem estimado cerca de 45 votos dos senadores para a derrubada do veto. Lá na Câmara, os parlamentares estimam que cerca de 300 votos, então a oposição está muito confortável e também não tinha nada a perder com a indicação de ontem em relação a Jorge Messias, com a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Então a oposição já estava preparada para essa sessão de hoje, inclusive pressionou também durante esse tempo por essa sessão conjunta, e está confiante de que hoje derruba, então, esse veto integral do presidente Lula. É claro que aqui hoje o clima é de tensão após a derrota de ontem, após a rejeição de Jorge Messias, e aí a gente vai ter essa sessão conjunta a partir das 10 horas lá na Câmara dos Deputados. Geralmente acontece no plenário da Câmara dos Deputados, como você bem disse, agora baixa movimentação, mas mais tarde vai ter uma grande movimentação aqui também. Lembrando também, é importante dizer que essa sessão de hoje ela é semipresencial, então tem parlamentares que vão poder votar remotamente, porque foi liberado também pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Então hoje a gente segue por aqui acompanhando, é claro, toda essa repercussão de Jorge Messias, mas da dosimetria também. A base do governo federal tem dito que alguns partidos podem acabar judicializando posteriormente se de fato esse veto for derrubado hoje, mas por enquanto o governo federal não revela e não expõe nenhuma estratégia em relação à derrubada desse veto hoje, porque é como se a oposição já estivesse garantido, já tivesse garantido essa derrubada do veto do presidente Lula. Então a gente segue por aqui acompanhando, é claro, toda essa repercussão e essa expectativa para a sessão de mais tarde, a partir das 10 horas, Carol.